Abra comigo a palavra de Deus em Mateus capítulo 6, verso de número 33. Que Deus possa falar aos nossos corações essa noite, amém? E eu creio que Ele tem algo a nos falar, algo que Ele já tem ministrado ao meu coração já tem alguns dias. E eu quero, nessa noite, fazer uma oração com você. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai, eu quero nessa noite, mais uma vez, adorar ao Senhor, mas dessa vez com a minha oração, juntamente com os meus irmãos que aqui estão, aqueles que estão nos assistindo. Nós oramos para que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, o mesmo Espírito que está aqui, possa estar também, ó Pai, onde cada um está, que tem assistido essa transmissão, que irá assistir, e que em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor venha nos impactar pela Tua palavra, pelo Teu poder, pela simplicidade do Teu reino, nos trazendo, Pai, o entendimento do que é de fato o reino de Deus e o que é buscá-lo. E que em nome de Jesus, cada um de nós que aqui estamos, que aqueles que irão ver essa mensagem, possamos ter nossas vidas transformadas pela Tua palavra. E eu oro mais uma vez e peço, tenha misericórdia de nós, Senhor. Acalma os nossos corações, acalma as nossas mentes, para que estejamos receptivos à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Mateus capítulo 6, verso 33, eu acredito que a maioria conhece esse texto. Se você não conhece, vai conhecer agora. Na minha Bíblia diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meditando nesse texto, e quem estava aqui nos cultos de domingo, no domingo passado, quem assistiu também, viu que no momento de ofertas eu trouxe essa reflexão, de que quando eu li esse texto, Mateus capítulo 6, verso 33, mais uma vez, eu parei para me questionar, peraí, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas me serão acrescentadas. Ok, o que é o reino de Deus? Para pensar nesse momento, se eu tivesse feito essa pergunta para você, o que é o reino de Deus? Para que possamos buscá-lo. Porque às vezes muitos de nós acabamos por estar tão imersos na palavra de Deus que isso passa batido. Mas o que é o reino de Deus para que ele possa ser buscado? E se às vezes eu perguntar para cada um de vocês, cada um vai ter uma resposta. E às vezes ela não será errada, porque o reino de Deus, ele não é uma coisa só. Então, nessa noite, vamos passear comigo no livro de Mateus. Se você não for rápido de Bíblia, pode ficar atento, se você quiser só anotar os textos, tá? Porque eu vou realmente percorrer todo o livro de Mateus, para mostrar qual é o sentido de reino de Deus, de reino dos céus, na palavra de Deus, através do livro de Mateus. Começamos aí, então no capítulo 3, verso de número 2. João Batista diz: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. João Batista inaugura a mensagem do reino dos céus falando: olha, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. E se você for observar em algumas traduções, ele vai falar que o reino de Deus é chegado, pois a mesma palavra no grego que mostra que ele está próximo, também é uma palavra que fala que é algo presente também, é algo já realizado. Alguns teólogos vão colocar isso como o já e ainda não. Já estamos vivendo o reino de Deus, mas ainda não experimentamos toda a sua totalidade. É o já e ainda não. Então a primeira coisa, para que o reino dos céus se achegue a nós, é necessário arrependimento. É isso que o texto nos diz: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. No capítulo 4, após Jesus ser tentado, ele no verso 17 diz: a partir de então Jesus começou a anunciar sua mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus
é chegado. Jesus então ele diz, olha, o reino dos céus chegou, então arrependam-se. Para que então o reino dos céus possa ser experimentado por mim e por você, nós devemos então nos arrepender. Esse é o primeiro ponto. O reino dos céus, para que possamos experimentá-lo, é necessário arrependimento. No verso 23 do mesmo capítulo 4, Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino. O reino, ele tem boas notícias. E quais são essas boas notícias para nós? Eu sempre tenho dito, eu tenho me encantado com o Evangelho a cada dia mais, mas quanto mais profundo nós estamos em Deus, mais nós vemos a nossa pecaminosidade. Para que possamos entender boas novas, nós temos que saber que existe uma má notícia. Porque para que a gente possa receber uma boa notícia, primeiro a gente tem que saber a má notícia. Porque para quem está tudo bem, e eu falo, olha, você foi salvo, mas eu fui salvo do quê? Eu não estava nem perdido, eu não estava prestes a morrer, então isso não é uma boa notícia para ele. Então, quando o reino chega, as boas novas do reino são anunciadas. Quais são essas boas novas? Se nós lermos o verso, e curando as pessoas de todo tipo de doenças. Então Jesus aqui já começa a manifestar parte do reino, com cura. No capítulo 5, no verso de número 3, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Aqui tem algo muito importante, muito, mas muito importante. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Quem são os pobres de espírito? O que é ser pobre de espírito? Não é ser humilde. A visão aqui, imagine um pedinte, um mendigo, que não tem nada a oferecer, e ele com as suas mãos estendidas, clamando por misericórdia, para você ou para outra pessoa, clamando por socorro. Essa é a visão que Mateus nos traz, como pobres de espírito. É alguém de fato, que sabe da sua pobreza, que sabe da sua corrupção, que não tem nada a oferecer ao seu Senhor. Nós não temos muito disso hoje em dia, mas o que nós temos são filmes que demonstram reinados. E para que haja um reinado é necessário um rei, seus súditos, né, e todo um aparato de coisas. Mas imagine um rei com toda a sua pompa passando pela estrada e um pedinte, um mendigo, todo sujo, sem nada a oferecer àquele rei. Ele então estende a sua mão e clama por misericórdia a esse rei. Isso é ser pobre de espírito, e o reino dos céus é deles. Então a primeira coisa, arrependimento. Depois, quando nós nos arrependemos por quê? Porque nós entendemos quem nós somos, que nós somos pobres de espírito. Logo o Espírito Santo já está em nós e nós já fazemos parte do reino dos céus. E aqui nós vamos ver que, na maioria das vezes, Mateus vai falar de reino dos céus e não reino de Deus, como fala Marcos e Lucas. Porque Mateus estava escrevendo para judeus, e os judeus levavam muito a sério aquela questão, aquele mandamento que falava, olha, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então eles não falavam reino de Deus, de El Shaddai ou qualquer outro nome que eles traziam. Eles falavam reino dos céus. Por isso nós vamos ver aqui a hora reino dos céus, a hora reino de Deus. Ainda no verso 10 desse mesmo capítulo, felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Um outro ponto, quando o reino dos céus é introduzido nas nossas vidas, nós vamos ler aí no início dessa parte do Sermão do Monte, que isso tudo vai nos levar a ser justos, a estabelecer a justiça de Deus. E o que é ser justo diante de Deus? O que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? É fazer justiça com as próprias mãos? Não. A justiça de Deus, parte dela é cuidar do órfão, do pobre, da viúva e do estrangeiro. Isso é uma parte da justiça de Deus. Mas o que nós vemos aqui no verso de número 10, fala que o reino dos céus, né, felizes são os perseguidos por causa da sua justiça. Nós, quando o reino dos céus chega até nós,
aquilo gera uma tal transformação nas nossas vidas, que a justiça de Deus nos preenche e nós começamos a emanar essa justiça, nós começamos a cuidar. E, infelizmente, a pauta esquerdista, ela tem roubado a justiça social da palavra de Deus. Hoje, se você fala que se você se preocupa com o pobre, com o órfão, com o andarilho, com a viúva, ou com os menos favorecidos, ou com as minorias, logo você é eu não sei o que vem na sua cabeça, mas é isso que tem causado. No verso de número 20 desse mesmo capítulo, eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Aqui Jesus estabelece um contraponto, ele fala o seguinte: olha, peraí, vocês têm que ser justos, mas está vendo os religiosos, os fariseus, os saduceus? Se a sua justiça não exceder em muito a deles, vocês não vão entrar no reino dos céus. Sabe o que os fariseus e os saduceus faziam? Eles pegavam o dinheiro da viúva e em troca faziam longas orações. Qualquer semelhança com hoje em dia não é mera coincidência. E aí nós temos que começar a entender que a justiça de Deus, ela nos preenche. E nós então passamos a ser justos porque fomos justificados por Deus. No capítulo 6, no verso de número 10, ele diz naquela oração sacerdotal: venha o teu reino. Jesus nos ensina a clamar pelo reino dos céus. E o que é então esse clamor ao reino dos céus? É nós entendermos que Deus quer trazer a realidade dos céus para essa terra. Logo, uma pergunta: no céu existe doença? No céu existe pecado? Então, quando nós clamamos, vem o teu reino, é falar assim: Senhor, vem estabelecer o teu reino. Então não existe doença nos céus, então vamos estabelecer esse reino do Senhor nessa terra. Então por isso nós oramos pelos enfermos, porque nós queremos estabelecer o reino dos céus. No reino dos céus há perdão e muito mais coisas. Ainda no mesmo capítulo, no verso 13, ao final da oração, Jesus ainda nos instiga a orarmos: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino tem um dono, tem um rei. E quem é esse rei? Deus, nosso Senhor Jesus. Dele é o reino. Então, uma pergunta, na verdade não uma pergunta, né? Algo retórico, mas um rei, mesmo que ele tenha um filho, quando ele diz algo, o que o filho tem que fazer? Ele obedece. Ele não pode ir contra a ordem do rei. Então sim, somos filhos de Deus, somos co-herdeiros, mas somos também servos. Uma outra palavra para servos é escravos de Deus. Não se esqueça disso. Escravo não tem vontade. No verso 33 nós lemos: busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus. Então Jesus já estava apresentando esse reino. Olha, busquem isso daqui, e todas essas outras coisas te serão acrescentadas. Isso que, então, quando você está buscando o reino de Deus, Ele te mostra, Jesus nos mostra que devemos ter confiança nele, para que não possamos e não venhamos a nos preocupar com outras coisas e perdermos o foco. E eu não sei vocês, gente, mas eu sou muito fácil de perder o foco. Por vezes eu vejo focando demais no meu trabalho, com a intenção de trazer honras e glórias a Deus, eu ainda me perco nisso. É uma dificuldade minha. Qual é a sua dificuldade? No capítulo 7, no verso 21, nem todos os que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então, um outro requisito do reino: não basta chamar Jesus de Kyrios, de Senhor. Ó Senhor Jesus. Muitos dirão: Senhor, Senhor. Jesus vai falar assim: não conheço vocês. O que nós temos que entender desse texto é: apenas aquele que de fato faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse entrará no reino dos céus. Capítulo 8, verso de número 11, no final dele, diz assim: também lhes digo, muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, e se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no banquete do reino dos céus. O reino dos céus não é só para alguns, é para todos.
sem exceção de cultura, sem exceção de classe social. E nós nos assentaremos com toda a descendência de Deus nessa terra, desde Adão e Eva, todos aqueles que confiaram em Deus, nós nos assentaremos com eles. Com quem você tem vontade de trocar uma ideia? Elias? João? Paulo? A gente vai estar sentado com eles num banquete, vai ser top. No capítulo de número 9, no verso de número 35, Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino. E quais são essas boas novas? Ele diz: e curando todo tipo de enfermidade e doença. Parte do reino de Deus é orar pelos enfermos. No capítulo 10, verso 7, vão e anunciem que o reino dos céus está próximo ou é chegado. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem demônios. E aqui nós temos que entender que lá atrás, nós lemos aquele texto, né? Muitos dirão Senhor, Senhor, né? Naquele dia, e Jesus vai falar que não os conhece. Eles vão falar assim: olha, mas nós curamos enfermos, expulsamos os demônios em seu nome. Expulsar demônio, fazer milagres e curar enfermo não é um sinal de que Deus está com você muitas vezes. Não é sinal que você é cidadão do reino dos céus. Mas o que nós temos que entender, que se você é cidadão do reino dos céus, isso também faz parte. Esses sinais acompanham todos aqueles que creem. Isso tem que te acompanhar. No verso de número 11, ao fim do capítulo 11 também: e no entanto, até o menor no reino dos céus é maior que ele, falando de João Batista. Desde os dias em que João pregava, o reino dos céus sofre violência e pessoas violentas o atacam. Em outras traduções vai dizer que ou o reino dos céus avança à força e quem se esforça se apossa dele. Então, o que nós vemos aqui? Jesus está nos falando o seguinte: olha, o reino de Deus é tomado por esforço. Jesus não tira a nossa obrigação de nos esforçarmos. Se ele diz que nós temos que nos esforçar, é sinal que nós temos que fazer um esforço ou uma força para um bem específico. Isso aqui você pode atribuir a muitas coisas e aplicar a muitas coisas. Por exemplo, oração. Você não vai ter vontade de orar muitas vezes, de ler, então você tem que se esforçar. O reino de Deus é tomado pelo esforço. Muitas vezes você não vai ter vontade de sair da sua casa e ir na casa do irmão expulsar um demônio, mas você vai ter que se esforçar para estabelecer o reino de Deus. Por quê? Porque ele é tomado por esforço. No capítulo 12, verso de número 28, mas se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Isso aqui é Jesus dizendo: olha, eu expulso demônios não pelo poder de Beelzebul, mas pelo poder de Deus. Então, se eu expulso demônios, quer dizer o quê? Que o reino dos céus já chegou. Vocês podem vivenciar a libertação. Nós podemos vivenciar a libertação de tudo aquilo que nos aprisiona. Capítulo 13, verso de número 11, ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus. Aqui ele está falando especificamente aos seus discípulos. Olha, a vocês é dado conhecer os segredos, os mistérios do reino dos céus. Deixa eu te dizer algo. Quem gosta aqui de ouvir um segredo? Acho que todo mundo gosta. O ser humano tem isso, mas não para fofocar. Quando alguém te conta um segredo, isso é sinal de confiança. Imagina Deus te contando um segredo. Quem quer ouvir um segredo de Deus aí? Amém. Verso 19 do mesmo capítulo: as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Aqui Jesus está falando sobre aquela parábola onde o semeador ele vai jogando as sementes pelo caminho. Umas o passarinho come, outras caem em solo rochoso e tudo. Aqui nós temos que estabelecer um princípio. A semente é igual para todos, o semeador joga tudo. O que é o solo que a semente cai? Nossas vidas, nosso coração. Por que existem alguns solos rochosos, outros solos com espinhos, outros rasos?
e um fértil. Nós, eu e você, temos a obrigação de trabalhar o nosso solo através da oração, da leitura, do quebrantamento, afofar o solo para que a mensagem recebida possa gerar muitos frutos. E esse é um ponto do reino de Deus. O reino de Deus, quando ele entra na minha e na sua vida, ele rende frutos obrigatoriamente, a 100, a 60 e a 30 por 1. Não fala a 0. Existe um tempo onde a semente morre para germinar e crescer, mas ela vai dar frutos. Eu e você temos que dar frutos. E dar frutos aqui, não estou falando de ganhar vidas, não, é dar frutos no sentido de frutos de transformação, frutos de arrependimento e muitas coisas mais. No verso 24, ainda do capítulo 13, esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Muitos de nós, quando lemos essa mensagem, nós falamos assim, então na igreja tem joio e trigo. Ok, mas por quê? Igreja não é reino de Deus, são duas coisas diferentes. Mas a igreja está dentro do reino de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque algumas linhas, né, não evangélicas dizem que a igreja é o reino de Deus. Então você só é salvo se você entrou naquela porta para dentro. Ou seja, se você está vindo no culto todo domingo, então você está salvo. Mas nunca foi isso que Jesus ensinou. Salvação, o reflexo da salvação, sim, você vai estar em comunhão com os irmãos, o máximo possível. Mas não é um requisito claro da palavra de Deus. Você só vir no culto, pronto, está sendo salvo. Nós temos que tomar bastante cuidado com isso. No verso 31, então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore, e vêm as aves e fazem ninhos em seus galhos. Então, quando o reino de Deus ele é implantado em nós, ele cresce. Ele cresce. E ele se torna grande, ele começa pequenininho na sua vida. Uma transformaçãozinha. Mas daqui a pouco, as pessoas olham para você. Imagine você como uma árvore e as pessoas vindo se consolar com você. Mas por quê? Porque com as consolações que nós somos consolados, somos então usados para consolar outros. É o que a palavra de Deus nos diz. Então as pessoas vão vir se esconder debaixo dos seus galhos, da sua sombra. Mas não porque é a sua sombra, é porque o reino de Deus está sobre você, em você e através de você. Verso 33, Jesus também contou a seguinte parábola: o reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Quem que cozinha sabe o que o fermento faz. Você coloca um pouquinho de fermento, o que acontece? Leveda toda a massa. Não se preocupe se você está sozinho na sua casa, no seu colégio, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Você é esse pouquinho de fermento de Deus. Se o reino dos céus está em você, esse pouquinho que você vai transformar todo aquele ambiente. Verso 38, o campo é o mundo e as boas sementes são o povo do reino. Aqui é só para reexplicar aquela questão que eu falei, que o campo onde a semente é plantada é o mundo, não é a igreja, mas a igreja está dentro do reino de Deus. Então, se você faz parte do reino dos céus, você também está fazendo parte de uma igreja, de uma comunidade, tá? Verso de número 41, o Filho do Homem enviará seus anjos e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam o mal. No reino dos céus não existe maldade, não existe pecado. Verso 44, o reino dos céus ainda é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Isso aqui é muito interessante. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Deixa eu te perguntar algo. Quem procura, acha. O reino dos céus, ele deve ser procurado. Aqui nós vemos nessas duas parábolas o seguinte, que ambos estavam procurando um tesouro. Todos nós estamos procurando um tesouro. Mas sabe por que muitas vezes as pessoas que não conhecem o reino dos céus, que não conhecem Jesus, não querem esse reino dos céus para eles? Porque nós muitas vezes não manifestamos esse reino. E eles veem
Não, eu já tenho um celular, esse é o meu tesouro, para que eu preciso de mais coisa? Não, eu já tenho dinheiro, eu já tenho casa, eu já tenho uma família muito bonita, uma esposa agradável, um marido assim. Parte da nossa ineficácia na pregação do Evangelho é porque nós olhamos para a pessoa e falamos assim: cara, só falta converter, mano. Como assim só falta converter? Então falta tudo. Falta tudo. Porque às vezes, eu não sei se você tem isso, mas eu já olhei para a pessoa e falei assim: cara, essa pessoa aqui, gente boa, cuida da sua família e tudo. Gente, isso não é nada se Jesus não alcançar a vida dela. O reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. E aí eles pegam essa rede, levam para a praia e separam os bons dos ruins. Os pescadores sentaram-se e juntaram os peixes bons em cestos, jogando fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso aqui é uma clara ilusão de que o reino de Deus, o reino dos céus, também é juízo. E a realidade do inferno, ela é latente na palavra de Deus. Muitos querem falar e se escondem debaixo do amor de Deus, que de Deus é amor, e por causa disso ele vai salvar todo mundo. Não. Aqui nós estamos vendo Jesus contando a parábola: olha, vai haver um momento de separação entre os bons e os maus, entre os cordeiros, né, e os bodes. Entenda que o reino dos céus também é juízo. Lá no capítulo de número 18, no verso 4, quem se torna humilde como esta criança é o maior do reino dos céus. Um outro ponto: o reino dos céus requer humildade. E aqui fala quem é humilde como esta criança, não é ser criança. Deus quer que você cresça, que você amadureça, que você deixe para trás as coisas de menino. Porque quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, mas depois que eu cresci, eu deixei para trás as coisas de menino. Mas Deus quer que você seja como essas crianças. Como assim? Humildade, entrega, confiança. Verso 23 do capítulo 18: portanto o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. E aqui ele vai falar que um devia R$1 bilhão, o outro 100 mil, o outro 10, e ele perdoa todas as dívidas. Então, se Deus, o reino dos céus também é perdão. Se Deus te perdoou, você também, se faz parte do reino, automaticamente você vai liberar perdão. Está vendo que tudo vem de Deus? Que você não tem nada de bom em si, tudo vem de Deus e é simplesmente repassado. Se você tem retido isso, às vezes não é porque você não entendeu que você recebeu isso. Então, se você não libera perdão, a própria palavra de Deus vai falar que se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Caminhando para o final já. Capítulo 19, verso de número 12, ao fim dele: alguns nascem eunucos, alguns foram feitos eunucos por outros, e alguns a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Eunucos são pessoas que se abstêm de criar uma família, de se casarem. Existem pessoas que abrem mão de ter uma família, de ter uma descendência pelo reino dos céus. Olha o tanto que isso é poderoso, olha o tanto que o reino dos céus é poderoso. Mas o que acontece é que muitas vezes nós não vemos o real valor do reino dos céus. Por quê? Porque nós não estamos procurando algo de valor, porque a gente está tão encantado com a nossa pérolazinha, que para que eu vou procurar uma outra pérola de grande valor? Nós temos que ponderar sobre isso. Capítulo 19 ainda, verso 23: então Jesus disse a seus discípulos: eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Aqui é aquela parábola do jovem rico, onde ele mostra que o jovem rico, ele não quis se abster das suas riquezas. E o que isso nos mostra? Não é que a riqueza é o problema, é que o amor ao dinheiro
Ele é a raiz de todos os males. E por que é muito difícil um rico desse jeito entrar no reino dos céus? Porque ele já é rico, ele não é pobre de espírito, ele não entende a sua pequenez diante de Deus, a sua pobreza. Ele amava a sua riqueza. Então para que ele queria largar a sua pérola de valor para achar uma de valor ainda mais inestimável? Capítulo 20, verso 1, pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de encontrar trabalhadores para o seu vinhedo. E aqui é aquela parábola onde o Senhor, ele sai de manhã, 6 horas da manhã, ele contrata algumas pessoas, fala assim, eu vou te pagar 10 real. Aí, meio-dia ele vai lá, contrata mais uma, vou te pagar o salário que é devido. 3 horas da tarde ele vai lá e fala assim, vou te contratar, pode ir lá, que eu vou te pagar. 5 horas da tarde, o pessoal sai 6, ele contrata mais alguns, vai todo mundo. Aí os últimos que chegaram, ganharam os mesmos 10 reais. Quando os primeiros chegou, falou assim, nossa, peraí, nós vai ganhar mais, né, porque nós trabalhamos o dia inteiro. Aí o que essa parábola nos mostra? Que os servos, que os primeiros ficaram grilados. Não, como assim? A gente trabalhou o dia inteiro. Aí o dono fala assim, cara, eu não posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, não? Isso mostra a graça de Deus. Não importa quando uma pessoa se converte, a graça é a mesma sobre todas. Capítulo 21, verso 31. Então Jesus explicou, eles diga a verdade, cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Aqui ele está falando contra os religiosos. Não importa a sua vida passada, não me importa nem para Jesus o que você fez daqui, de hoje para trás, mas daqui para frente. Se o reino do céu te alcançar, você será transformado. O reino dos céus é para todos. Capítulo 22, Jesus lhe contou outra parábola. Disse ele, o reino dos céus pode ser ilustrado como a história de um rei que preparou um grande banquete para o casamento do seu filho. E a gente conhece essa história. Ele convida as pessoas e fala assim, não, eu tô de boa, não vai dar para mim não. Tá frio, choveu hoje. O outro fala, não, também não vou não. Só que o que acontece? Ele fica grilado com isso. Fala assim, olha, manda chamar todo mundo. Não, eles não vão vir. Então faz o seguinte, verso 10. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus. E o salão do banquete se encheu de convidados. O que Deus fez? A nação de Israel não acolheu o seu Messias, o rei ungido. Então ele falou assim, olha, chama geral. Vai em todo canto do mundo e chama todo mundo. Bom ou mal, se é religioso ou não quero saber. Eu quero saber deles me adorarem, deles encontrarem a vida e vida eterna em mim. Só que nós temos que entender que quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento. Quando o reino de Deus se achega às nossas vidas, sabe o que acontece? Nós somos revestidos de Cristo. Cristo nos dá novas vestes. Se as suas vestes não foram mudadas, isso é uma alusão à santidade. Se você não tem andado em santidade progressiva, o que é isso? Hoje eu sou mal, amanhã sou bom. Hoje eu roubo, amanhã eu não roubo mais. Não é só isso, mas é o seguinte, caí hoje nesse pecado, porque a prática do pecado, viver constante nela, João vai nos falar que se nós vivemos na prática do pecado, nós não conhecemos a Deus. Mas nós temos que fazer o seguinte, um passinho de cada vez, crescendo em santidade. Caiu hoje, amém, levanta e vai. Caiu daqui uma semana, amém, levanta e vai. Só que caiu todo dia, nós temos que ponderar a nossa vida. Caiu hoje, caiu uma semana, caiu daqui um mês, caiu daqui um ano, 10 anos. Isso é progressão de santidade. A santidade, ela também tem um caráter, já e ainda não. Somos santos, declarados por Deus santos, mas nós também devemos crescer em santidade. E para encerrar, capítulo 24, verso 14. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então virá o fim. Isso é o reino dos céus. Isso é o reino de Deus. Essa é a mensagem que as pessoas têm que ouvir para que Jesus volte.
Eu não sei se você quer isso, mas eu quero que Jesus volte. Mas com as minhas ações, você sabia que muitas vezes eu não demonstro isso? Porque se eu quero que Jesus volte, o que eu tenho que fazer? Pregar o Evangelho a toda criatura. E muitas vezes eu não prego. Então com as minhas ações eu estou falando: Jesus, espera mais um pouquinho. E aí no capítulo 25 e 26, nós vamos ver: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai. Capítulo 25, verso 34. Recebam como herança o reino que Ele lhes preparou desde a criação do mundo. Esse é o reino por vir. Esse é o reino que nós vamos experimentar. Deus está preparando um reinado para nós. E lá no verso 29 do capítulo 26, Jesus nos deixa uma esperança. Jesus nos deixa um convite. Prestem atenção ao que eu lhes digo: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai. Jesus está nos convidando a um banquete em seu reino. Você já viu um banquete digno de um rei nos filmes? Imagina o maior banquete de todos os tempos. Será quando Jesus voltar. E quando Ele voltar, Ele não vai voltar como um carpinteiro. Ele vai voltar como um rei, sobre tudo e sobre todos. Fique de pé. Esse é uma parte do reino dos céus. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. Aqui eu quero aplicar isso a tudo isso que eu falei. Busca esse reino que foi falado, e tudo isso que foi visto aqui, cura, libertação, salvação, todas essas coisas te serão acrescentadas também, em você e através de você.